Olá pessoal, tudo bem? Professor Geraldo aqui para mais uma aula de literatura, tá? E hoje nós iremos trabalhar, pessoal, como já está aí disposto a vocês nesse primeiro slide, a nossa última escola literária, que é um conteúdo que também não se faz presente no nosso livro didático, mas isso não nos impossibilita de trabalhar um conteúdo tão importante para a literatura, tá? Um conteúdo que pode ser revisto no terceiro ano. Esse conteúdo também eu dei junto aos alunos do terceiro, porque eles não haviam trabalhado no segundo, tá bom? Então é um assunto fácil e muito importante para vocês, tá bom? Então nesse momento a gente vai trabalhar a nossa última videoaula do ano por meio dessa concomitância que existe, tá? A gente vai divergir e vai passear justamente em relação a essa divisão da escola simbolista, o simbolismo em Portugal, para finalmente acontecer o simbolismo aqui no Brasil, tá bom? Então nós iremos trazer alguns caracteres importantes do que aconteceu lá no final do século XIX para a existência do simbolismo lá em Portugal, tudo bem? Então assim, Geraldo, mas o que foi o simbolismo? O simbolismo nada mais foi do que uma tendência literária, ou também concebida como escola literária, da poesia e das artes que surgiram na França, como eu havia falado, no final do século XIX. Tá? E ela surgiu justamente como oposição ao realismo, naturalismo, lá em 1881, né? E também ao positivismo da época. E assim, o simbolismo ele foi uma escola literária que se iniciou definitivamente lá em Portugal em 1890, tá? Data-se esse ano para a existência da escola simbolista lá em Portugal, quando a primeira obra inaugural foi lançada, chamada de O Aristos, de um dos autores mais importantes lá em Portugal, dentro do simbolismo, chamado de Eugênio de Castro. Tá? Então, Eugênio de Castro, ele publicou essa obra lá em 1890 e foi assim que se instalou e assim que nasceu a escola simbolista lá em Portugal. Tudo bem? Aí vocês me perguntam, mas ô Geraldo, quais seriam as características mais importantes dessa nova escola literária, né? A escola simbolista. Bom, nós começamos a falar acerca da subjetividade, também do chamado subjetivismo, né? Que é justamente a contrariedade da visão objetiva, da visão precisa de determinada coisa, certo? No caso, o indivíduo ele seria muito visado, ele seria muito focado, tá certo? Então essa experimentação seria justamente na questão do indivíduo em si, a questão do que ele pensa, da posição dele, do posicionamento dele, do que a cultura expôs a ele para ele chegar a determinada conclusão acerca daquilo, tá certo? Existe também o transcendentalismo, que é um dos princípios básicos dos simbolistas, que era justamente sugerir, a sugestão, tá certo? Pessoal, olha, guardem essa dica. Toda vez que você trabalhar a escola simbolista e alguém lhe perguntar qual uma das características mais imponentes, mais emblemáticas da escola simbolista, é justamente essa. O poder de sugestão, sugerir. Nada mesmo na escola simbolista vai ser dado de modo objetivo. Vai ser subjetivo e também vai ser por meio da sugestão, tá certo? São dois S's importantes. É a subjetividade e a sugestão. Eu nunca digo que determinada coisa é aquilo, pronto e acabou, certo? Eu sempre vou dar uma sugestão, eu vou oferecer uma espécie de dica para facilitar a minha compreensão acerca de determinada coisa, tá ok? Então é tirar um pouquinho da lógica racional dessa determinada coisa. É eu distorcer um pouquinho a compreensão daquilo para eu não dar de mão beijada, tá certo? De bandeja, a compreensão total acerca de determinada coisa. Um outro ponto também super importante é a chamada musicalidade, principalmente, né, predominante no campo poético, tá certo? As poesias lançadas na época eram muito preocupadas nessa questão musical, em haver rima, tá certo? Entre os versos, cada processo de versificação, de metrificação era muito bem pensado, muito bem idealizado, é até algo característico também que se aproxima, que se assemelha à escola parnasiana. Essa questão da preocupação exacerbada, certo? De fazer muito bem a métrica, a rima e tudo mais, ok? E também dentro dessa musicalidade, pessoal, existe uma preocupação muito grande na utilização de figuras de linguagem,
tá certo? Por exemplo, a questão da alienação, da assonância, tá ok? Da aliteração, a repetição exagerada de vogais, de consoantes no entorno da poesia. Bom, aí você me pergunta, mas Geraldo, quais seriam os autores e as obras mais importantes lá do simbolismo português? Nós temos, né, como já havia falado anteriormente, Eugênio de Castro trazendo a sua obra inaugural chamada de O Aristos. Nós temos também um autor de destaque que foi o Antônio Nobre e sua principal obra Despedidas e Primeiros Versos. Nós também temos a pessoa do Camilo Peçanha, que vai lançar sua obra inaugural dentro do campo simbolista chamado de Clepsidra, e outros autores meio que secundários como Antônio Patrício, Roberto de Mesquita, e a prosa também com Raul Brandão. Para quem acha que o simbolismo é só poesia, não é. Existe também prosa. Nós temos aqui algumas imagens, né? No caso aí, Eugênio de Castro, sua obra renomadíssima lá em Portugal, obras poéticas, tá ok? Bom, e agora finalmente a gente falou de modo muito breve acerca do que foi o simbolismo lá em Portugal, porque de fato a gente precisa se adequar mais ao que aconteceu de fato na escola simbolista aqui no Brasil, tá ok? Como foi que surgiu e tal, quais são suas características, será que elas se aproximam das características do simbolismo português? Então a gente vai trabalhar meio que nessa vertente, tudo bem? Então bora lá. Bom, pessoal, e aí a gente vai começar os trabalhos, né, falando acerca de como se deu o simbolismo aqui no Brasil, tá bom? É importante deixar claro para vocês que o simbolismo no Brasil ele não foi muito divulgado, tá? Não teve esse merchan tão pesado da entrada dessa nova escola aqui no país, tá certo? No caso, os leitores dessa época, eles ainda eram muito presos, certo? A leitura do parnasianismo, a leitura romântica. Então eles tiveram uma certa divergência com a chegada dessa nova escola literária, né? E no caso, a escola simbolista recebeu uma certa resistência na sua chegada, tá ok? Então assim, no Brasil, data-se que a escola simbolista surgiu em 1893 com a publicação de duas obras, né? No campo da prosa, Missal, que nada mais eram do que uma coletânea de orações, certo? Usadas nas missas, por isso que recebeu esse nome de missal. E também no campo da poesia, Cruz de Souza lançou broquéis, tá certo? Que era o que era um broquel, professor? Era um escudo espartano que servia como proteção, certo? Na realidade, durante toda a vida, o Cruz de Souza ele foi muito rechaçado por ser negro, tá certo? Então, já houve muito essa resistência, essa divergência com a chegada, né, e a entrada do Cruz de Souza durante a escola simbolista, justamente devido a essa questão do preconceito racial que era muito exacerbado na época, certo? Então o Cruz de Souza ele foi um dos autores que mais sofreu devido à sua cor de pele dentro da nossa literatura, tá certo? Então, começou-se, né, em 1893 e foi até mais ou menos 1920, quando, 2 anos depois, lá em fevereiro de 22, veio justamente não mais uma escola literária, mas uma movimentação estranha na literatura, que recebeu o nome de pré-modernismo, tá certo? Isso vocês vão ver, ter contato com esse conteúdo no 3º ano apenas. Então, assim, o contexto histórico, né? A partir de 1881, na França, poetas, pintores, dramaturgos e escritores em geral, influenciados pelo misticismo advindo ao grande intercâmbio como as artes, pensamento e religiões orientais, procuraram refletir em suas produções a atmosfera presente nas viagens a que se dedicam. Marcadamente individualista e místico foi o desdém apelidado de decadentismo, que foi uma clara alusão à decadência dos valores estéticos então vigentes e a uma certa afetação que neles deixava sua marca. Em 1886, o manifesto trouxe a denominação que viria recorrente, o chamado simbolismo, tá? Então a gente percebe que a escola simbolista, como praticamente tudo aconteceu, né, sempre se deu primeiramente na Europa, no campo europeu, para depois respingar de modo de primeiro contato aqui no país, para depois começar a alavancar
essa coisa propulsora aqui no Brasil, tá certo? Então, basicamente, foi um rápido contexto histórico do que estava acontecendo na época. E aí agora eu trago para vocês as características mais importantes da escola simbolista, só que agora aqui no campo nacional, aqui no Brasil, tá? Então, dentro dessas características, existe uma certa ênfase em temas místicos, imaginários e também subjetivos. Tema recorrente também com os caracteres adotados lá em Portugal. Existe também a questão do caráter individualista. Também acontece aqui no país, tá bom? As desconsiderações das questões sociais abordadas pelo realismo e naturalismo. Isso fica mais na concomitância entre simbolismo e parnasianismo, tá? Não existe muito essa questão de considerar no meu campo poético, no meu campo prosaico, falar sobre política. Até porque isso ficou muito a cargo da escola realista e da escola naturalista. Então, para evitar a redundância, a repetição de temática, eu vou meio que desconsiderar essas questões sociais. A estética marcada pela musicalidade e também aproximando, claro e logicamente, né, a poesia do campo musical. Ok? Como eu já falei anteriormente, um cuidado, um zelo muito grande em prestar, além da coerência, também a questão da ênfase na musicalidade, da rima, tá certo? Entre as estrofes, entre as linhas, entre os versos, tudo bem? A produção de obras de artes baseadas na intuição, descartando a lógica e a razão. Coisa também presente, que vocês ainda irão trabalhar, né, que vai também fazer parte, se fazer presente lá nas vanguardas europeias, principalmente no surrealismo, tá bom? Vai se fazer de modo muito claro, muito objetivo essa questão também, essa característica lá no surrealismo. A utilização de recursos literários, como por exemplo a alienação e a assonância. Algumas figuras de linguagem que merecem um certo destaque, né? A sinestesia, aliterações, assonâncias, metáforas, metonímias, tudo isso, todas essas figuras de linguagem, elas vão ser muito utilizadas durante esse processo de construção e de convivência com essa nova escola literária aqui no país, tá? A utilização dessas figuras de linguagem com muita força. Bom, os principais autores e principais obras, né? A gente costuma dizer que os grandes representantes da escola simbolista aqui no Brasil são dois. Cruz e Souza, né, que foi o grande papa da escola simbolista aqui no país, e também Alfonso de Guimarães. Mas nós temos os autores também meio que secundários que se fazem presentes, tá? Então, como eu falei para vocês, Cruz e Souza lança Missal, Broquéis, Faróis e outros também, outros títulos, né? Alfonso de Guimarães lança Dona Mística e Câmara Ardente, duas obras bastante conhecidas, né? Pedro Kilkerry, Os Anais e Novas, Cruzadas e outras obras também. E os de menos destaque, no caso Augusto dos Anjos, Raul de Leone, Emiliano Perneta, da Costa e Silva, Eduardo Guimarães e também outros que se fazem presentes. Só que a gente destaca mais, né, enaltece mais o trabalho desses dois, que foi Cruz e Souza e também Alfonso de Guimarães, tá bom? Então, assim, é importante falar acerca do Cruz e Souza em relação a que ele foi chamado dentro da literatura, até com um ar de desdém e preconceito, né, de cisne ou Dante Negro. Olha só para você ver, sem necessidade alguma, né, ele foi apelidado dessa forma. Então ele passou a ser conhecido dessa forma no campo literário, né? Dante ou Cisne Negro, tá ok? Mas justamente fazendo uma alusão, né? O cisne tem aquela beleza, aquela leveza, né? A suavidade. Então tudo isso também se faz presente no campo poético do Cruz e Souza. Mas a representatividade também, devido à questão da sua cor de pele, né? Devido à questão do preconceito, existe aí no vocábulo negro, certo? Então ele vai trabalhar de modo muito frequente a recorrência à cor branca, a chamada brancura, né? Justamente fazendo alusão e desvinculando essa questão de que, mesmo com todo o preconceito sofrido, isso não faz com que ele se sinta menosprezado. Aliás, de acordo com ele, isso dava mais força, mais vigor para ele continuar escrevendo lindas, belas poesias marcantes, emblemáticas, né, extremamente atemporais. Então, Cruz e Souza ele sofreu bastante preconceito, né, mas isso não afetou o seu trabalho em momento algum.
Ele não permitia, né? Foi mais forte do que o preconceito. E ele também tinha uma preocupação muito grande em prestar uma sonoridade e também a utilizar demais a questão das aliterações, né? Uma repetição muito exacerbada de consoantes no entorno da poesia. Isso fica muito claro em uma das suas poesias mais imponentes. Enorme, enorme, enorme esse texto. Violões que Choram. Você percebe realmente que existe, com muita clarevidência, um uso exacerbado de consoantes, tá bom? Eu não trouxe aqui para vocês, mas vocês irão ter contato sim a essa poesia Violões que Choram. Falando um pouquinho agora de Alfonso de Guimarães, né? Alfonso de Guimarães teve um tormento de vida, né? Ele teve 3 filhas, era casado, muito bem casado, e infelizmente num dia, nessa época já existia automóvel, né? Ele dirigindo, toda a sua família estava no carro e aí houve um acidente, certo? Onde todos vieram a morrer, todos vieram a falecer, certo? Exceto o Alfonso de Guimarães. Sua esposa morreu e também suas 3 filhas. E aí, diante dessa truculência, dessa barbaridade que aconteceu na sua vida, o Alfonso de Guimarães ele começou a escrever, tá certo? Começou a escrever todas as suas angústias e ele passou a se apegar demais a Deus, certo? É tanto que os seus textos eles são muito místicos, voltados demais à religiosidade, tá certo? Sempre colocando a Virgem Maria, fazendo alusão a momentos da Bíblia, né? Principalmente a Virgem Maria, durante alguns textos poéticos seus, tá? E a gente percebe a linda homenagem que ele faz à sua esposa e também trazendo esses elementos religiosos através da sua poesia chamada Ismália, tá bom? Então a gente fica nessa, conhecendo mais ou menos quem foi cada autor, né? O seu histórico de vida de modo bem sutil, bem sucinto. Cruz de Souza escrevendo aí a sua belíssima poesia, né? Violões que Choram, sua principal poesia, e no caso, Alfonso de Guimarães, onde traz aí a sua principal poesia chamada de Ismália, fazendo uma homenagem à sua falecida esposa. Nós temos aqui algumas imagens, né, desses autores, certo? Alfonso de Guimarães ao meio. Esse outro aqui, esse primeiro é o Fernando Guimarães, tá bom? Algumas imagens também. Essa primeira imagem, né, trazendo a questão da religiosidade, da questão angelical. Tudo é um símbolo. Você deduz a imagem através do processo mesmo que eu pedi a vocês para não esquecerem, aqueles 2 S's, a subjetividade e a sugestão, tá certo? Então, de sugestão que nós percebemos aqui nessa imagem é justamente o campo da religiosidade, a coisa angelical, tá ok? Assim também como essas outras pinturas também da época, tá bom? Mostra essa questão da angelical, como se fosse um anjo, essa coisa requintada, bonita, de paz, plenitude, tá ok? Outras imagens também, olha só, o anjo aqui sendo carregado, né? Tudo isso deve ser feito uma leitura muito breve em relação a essas imagens, tá? Com muita cautela, sempre fazendo elo, aquele paralelo entre a imagem que você está vendo, né, tentando deduzir, e também as características predominantes na escola, tá bom? Nós temos aqui outras imagens, né, Flor Bela, que foi também uma moça que trabalhou em volta dessas questões simbolistas, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje, é essa a aula de hoje, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. De fato, eu acredito que eu consegui esboçar aqui os principais caracteres do que aconteceu na escola simbolista lá em Portugal e também aqui no Brasil, tá? Eu espero que eu tenha sido claro, conciso. Espero que sirva para vocês, tá ok? Esse conteúdo nada impede de ser revisto no 3º ano, tá bom? Em nome de Jesus, a gente aguarda o nosso retorno presencial para justamente termos esse processo tradicional e muito benéfico de lidar com os conteúdos, tudo bem? Mas é isso, tá ok? Qualquer coisa, qualquer inconsistência, qualquer não compreensão, me procure nas redes sociais, tá bom? Durante essa semana, nossa aula é essa. Semana que vem eu passo uma atividade acerca da escola simbolista, tá bom? Mas essa foi a nossa última videoaula. Pode ser que surja uma live,
Mas essa foi a nossa último conteúdo gravado, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço, tudo de bom. Vocês tenham um lindo dia e que a gente volte a se ver em breve. Tudo bem? Valeu, pessoal. Abraço.